Muito bom, queridos. Vamos continuar nosso estudo, então. Eu e o pastor Nelson, então, tomamos a decisão de continuar o estudo, não interromper. Então, a gente vai continuar hoje em Levíticos. Sim, em Levíticos 21. Muito bem. Levíticos 21. A gente vai continuar, então, essa série de estudos neste livro tão precioso. Queridos, capítulo 21 e o capítulo 22 vai tratar para nós sobre o regulamento dos sacerdotes. O regulamento dos sacerdotes. E a gente vai tentar entender um pouquinho hoje essa importância do sacerdócio para aquela época, certo? Eu não estou me ouvindo bem. Será que tá bem? Tá bom aí? Se estiver bom aí, tá tranquilo. Tá bom aí? Tá. Então tranquilo. Então, meus irmãos, o livro de Levítico, que nós estamos então estudando, é um livro para aqueles que foram separados por Deus, aqueles que foram então chamados por Deus, não é isso? Lembra da história de Levítico? Levítico, ele é uma continuidade então da saída do povo da escravidão do Egito. O povo sai dali da escravidão do Egito, então é a ideia do livro para aquele povo separado, chamado. É interessante que o nome do livro em hebraico é chamado. O nome do livro em hebraico é chamado. É a primeira palavra do livro. Se você voltar lá no capítulo 1, você vai ver que a primeira palavra do livro é chamou Deus a Moisés. E essa é a primeira palavra. Essa primeira palavra é o nome do livro em hebraico. O Levítico já é uma ideia da tradução grega da Septuaginta. Aí foi colocado o nome de Levítico, que seria para os levitas, né? Pertinente aos levitas, essa ideia de Levítico, né? Então, logo depois que o Senhor chamou o povo do deserto, da escravidão para o deserto, logo depois que Deus chamou esse povo lá do Egito, o povo foi para o Monte Sinai. E no Monte Sinai eles passaram algum tempo lá, aproximadamente 11 meses ali no Monte Sinai. E ali Israel, o povo de Deus, e Moisés ouviu toda a orientação de Deus para a vida separada, para a vida dos chamados. Essa é a ideia do livro. Se você entender a história, onde se encaixa o livro de Levítico, você vai conseguir entender por que dessa separação, por que eles foram os chamados por Deus, né? Então, os hebreus, eles viveram muitos anos sob a influência de outros povos, escravizados pelo Egito, e o Egito sofria a influência de outras nações ao redor ali de todo o Oriente Médio. Então, as práticas religiosas, as ideias sobre santidade, as ideias sobre sacrifício, as ideias sobre Deus e deuses, estava na cabeça dos hebreus de uma forma bem bagunçada, de uma forma bem dividida entre o que estava naquela região. Então, um povo escravizado por muitos anos, um povo que sofria a influência de fora, dali dos seus vizinhos. Então, os seus modos de culto, os seus modos de adoração, a forma com que eles enxergavam o poder de Deus, a forma como eles enxergavam a própria santidade, isso estava difícil, bagunçado na cabeça dos hebreus. Então, esse livro entra para tentar organizar essas ideias, entra para isso, né? Você tem que lembrar também que naquela época, para aquela região,
os rituais sagrados, os rituais de purificação, os rituais de sacrifício de animal, rituais de sacrifício humano, tudo isso já era existente, já acontecia naquela época, e as outras religiões de fora daquele povo já usavam isso. Até mesmo uma classe sacerdotal bem organizada já existia, tanto no povo egípcio como nas outras religiões do Oriente Médio. Então isso estava na cabeça do hebreu, isso estava na cabeça de Israel. Toda essa cultura de religiosidade, essa ideia sacrificial, essa celebração, essa forma de culto já existia e já estava na cabeça do povo, né? Já vivia aquilo ali. As religiões cananeias, para onde eles estavam indo, né? Já existia ofertas, holocaustos, sacrifícios, os cultos, até mesmo cultos semelhantes aos hebreus, já existiam lá. Então Deus, quando chama seu povo e separa ele para a caminhada, separa ele para um povo santo, para um povo separado, chamado por Deus, o Senhor Deus necessita que o povo entenda que eles são diferentes. Deus precisava colocar essas orientações de forma palpável para eles entenderem, de forma bem esquadrinhada, como a gente ensina para criança, sabe? Quando a gente coloca as figuras, vai ensinar a criança sem figura, vai ensinar a criança sem tentar fazer um teatro, não é? A gente, quando ensina a criança, a gente tenta fazer de tudo de forma lúdica, de forma metafórica, de forma colorida, com coisas para pegar, com coisas para cheirar. Isso tudo Deus estava usando essa estratégia com um povo que era uma criança espiritualmente. O povo de Israel estava nascendo ali como religião. Então Deus precisava ensinar o seu povo com muita paciência, de forma muito lúdica, cheio de imagens, cheio de metáforas, cheio de coisas que você podia pegar, de coisas que você podia cheirar, e isso faria com que você conseguisse compreender a ideia que ele estava colocando ali naquela situação, né? Deus queria um povo para si. Deus queria um povo reservado, separado para Ele, com um objetivo de que, através desse povo, Ele pudesse abençoar as outras nações. Através desse povo, as outras nações enxergariam Deus. Esse povo, ele refletiria o Senhor ali naquele lugar. Então, por isso que Deus queria separá-lo e queria deixá-lo bem distinto dos outros povos. Bem distinto, né? E com isso, por conta disso, o ensino central de Levítico, você pode anotar se você quiser, está no capítulo 11, versículo 44 e 45. Quem pode ler para mim? Esse é o ensino central de Levítico. Muito bem, essa é a ideia, né? Um povo santificado, um povo santo por Deus, porque Ele é santo. O Senhor santifica esse povo porque Ele quer um relacionamento com esse povo, Ele quer se relacionar com Ele e Ele quer que esse povo seja distinto. E Ele quer que você faça isso porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. Ou seja, eu sou o teu Salvador.
Eu sou o teu libertador. Então você está fazendo isso por conta disso, né? Então o Senhor Deus expressa a necessidade de santificar o povo, né? Porque Ele é santo. Então o relacionamento com o seu povo necessita dessa santificação, de Deus proclamar o povo santo, de Deus santificar o povo, porque um Deus santo não pode se relacionar com o povo pecador. Um Deus santo não pode se relacionar com quem tem pecado. Então ele faz isso, tudo que ele faz aqui neste livro é para que o povo se tornasse santo e santificado, né? Então o nosso Deus, como eu disse, não é um Deus de longe, é um Deus de perto, que quer um relacionamento com o seu povo. Por conta disso, Deus então quer esse relacionamento para nos abençoar. Por isso ele detalha no livro, na sua primeira parte, né, no capítulo 1 até o capítulo 10, como nós podemos colocar, como nós podemos adorar esse Deus. A primeira parte do livro trata então de como que eu me relaciono com o meu Deus. Como que eu devo apresentar a Ele as minhas ofertas, como eu posso apresentar a Deus, como eu posso me apresentar a Deus, e como diante disso, diante das minhas ofertas, eu posso ser santo, santificado, e posso ter um relacionamento com Deus para ser abençoado. Essa é a primeira parte, um relacionamento então vertical, onde eu trato da minha conduta para que eu consiga ter então uma comunhão com o Pai. A primeira parte de Levíticos diz isso. A segunda parte, então, vai nos dizer como nós podemos colocar essa ideia de santidade no dia a dia. Como que eu consigo, então, ser um povo santo? Como que eu consigo andar em santidade de vida no meu dia a dia, no meu cotidiano? Então, a segunda parte inteira vai tratar sobre o cotidiano do povo de Deus. Como que ele pode se tornar, então, alguém santo. A santidade, como nós sabemos bem, a santidade deve ser algo visto em todo aspecto da vida do crente. Em todo aspecto, não só indo para a igreja. O crente não pode ser santo só no domingo, mas em tudo que ele faz, ele tem que refletir essa santidade, né? Então, como eu disse, a primeira parte do livro fala sobre como adorar a Deus, como eu me relacionar com Deus, e a segunda parte, como que eu posso amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Essa é a segunda parte, falando de como relacionar com o próximo diante da santidade que é devida a Deus, né? Esse capítulo que nós entramos, o capítulo 21, ele está numa seção do livro que fala sobre a separação desse povo. Como esse povo deveria ser separado das outras nações. Como que o Israel deveria se portar de maneira distinta das outras nações que também tinham sacrifícios, que também tinham cerimônias, que também tinham questões, vida religiosa, celebrações religiosas. Então, como Israel deveria se portar dessa forma? As nações e as suas celebrações religiosas influenciavam umas às outras. Então, quando uma nação via que uma celebração, um rito funcionava, ela incorporava no seu rito religioso. E isso passava pelas nações. Então Israel teria que estar ciente de que ele era um povo diferente, de fato, das outras celebrações religiosas, né? A nação de Israel deveria ser distinta, separada de todas as outras, né? Por isso que o livro de Levítico nos ensina que houve uma separação na dieta de Israel,
O alimento dele era diferente, o alimento dele deveria ser diante do que era permitido para Israel. A reverência sobre o sangue era diferente, né? Ele tinha um cuidado especial no sangue derramado pelos animais. Tudo isso deveria ser com muito cuidado. E também, como a gente viu quarta-feira passada, na pureza do seu casamento. O casamento era distinto. A pureza no casamento era algo que o judeu deveria preservar de forma muito sagrada, né? Então, o Senhor Deus queria se relacionar com o seu povo. Essa sempre foi a ideia de Deus. Um Deus presente na vida do seu povo. Um Deus que se relaciona com o seu povo de maneira a abençoar o seu povo. Era essa a ideia de Deus, né? Ele queria ser o rei da nação de Israel. Essa era a ideia, né? E por isso, ele institui uma forma de governo onde ele poderia reinar. Uma forma de governo sacerdotal, uma forma de governo onde o sacerdote iria conduzir a nação de Israel debaixo da tutela de Deus. Então, uma nação santa deveria ser representada por um conselho, um governo santo de sacerdotes, onde Deus estaria ali para fazer isso. E a gente percebe uma tríplice divisão aqui, onde Israel é dividido, né, na congregação, ou seja, no povo de Israel, nos sacerdotes e no sumo sacerdote. Essa era a forma que era dividida, então, Israel. Tinha o povo, tinha os sacerdotes e tinha o sumo sacerdote governando Israel. Isso refletia bem o tabernáculo. O tabernáculo, ele era constituído do pátio externo, onde ficava a congregação. Ele era constituído do lugar santo, onde ficavam os sacerdotes, né, ministrando o culto ali, oficiando aquele culto, e o santo dos santos, onde ficava o sumo sacerdote. Esse era o desenho de Israel, do governo e da forma que eles usavam nas suas celebrações culticas. Essa era a ideia. Bom, esse povo, então, ele foi separado por Deus, e Deus viu a necessidade de criar, então, os sacerdotes. Ele separa ali, na função sacerdotal, Arão e seus filhos, irmão de Moisés e seus filhos, são designados como sacerdotes. Todos os filhos de Arão eram sacerdotes. Todos os filhos de Arão eram sacerdotes, certo? Arão foi constituído por Deus aqui no capítulo 10, você pode olhar isso, constituído como sacerdote. As obrigações dos sacerdotes eram variadas, né? As obrigações que o sacerdote tinha era variada. Ele ministrava no santuário diante do Senhor, ou seja, ele tinha a obrigação de fazer ali os ritos, né, que Deus já tinha constituído com Moisés, ou seja, ele que era o responsável pelo sacrifício dos animais, ele que era responsável pelo o óleo que deveria ungir. Quem mais que tinha no culto? As vestes, ele era o responsável. Os incensos, então ele que tinha que ver se o incenso estava aceso e tudo mais. Quem mais? Isso, muito bem. Os pães, quando o povo entregava os votos de pães e tudo mais. A água para se lavar, né? Não era um rito higiênico, era religioso. Então ele tinha que preparar tudo aquilo. Não lembro mais nenhum, não? Ver se as...
Isso, ele que era o responsável de aspergir o sangue nos lugares, isso mesmo. Ver se as velas estavam acesas, tudo isso o sacerdote tinha que oficiar. Então ele ministrava no culto, ele oficiava no culto. Também era tarefa do sacerdote ensinar o povo a palavra de Deus. Era ele que era responsável em ensinar o povo. Ele lia a lei, ele expunha a lei, ele ensinava o povo sobre a lei de Deus. Essa também era a tarefa do sacerdote fazer isso. Que mais? Ele também tomava conhecimento da vontade de Deus, em alguns casos, usando o Urim Tumim. Muito bem. Como que funcionava o Urim Tumim? Não sei, a gente não sabe como que funcionava o Urim Tumim, mas era através dele que ele tinha as respostas de Deus em determinados casos, né? Ele usava o Urim Tumim como lançar sorte, como lançar sorte em alguma coisa. Ele conseguia ver a ação de Deus ali e tomar uma decisão, entender que aquela era a vontade de Deus, né? Então ele que tinha essa resposta diante de Deus usando o Urim Tumim. Então o sacerdote que tinha a resposta de Deus para determinados casos. Então o sacerdote tinha tudo isso para fazer, era bastante coisa. Oficiar no culto, tomar conta de toda aquela celebração ali do culto, ensinar a palavra de Deus, né? Ouvir Deus nesses casos, né? Tomar conhecimento da vontade de Deus usando o Urim Tumim. Essa era a ideia e o trabalho do sacerdote. Quando eles chegam em Canaã, vocês lembram, quando eles chegam em Canaã, eles já estavam bem numerosos, né? Era a terceira geração já de sacerdotes quando entra em Canaã. Josué precisou separar cidades para os sacerdotes, lembram disso? Então, cidades foram separadas de tão numerosos que os sacerdotes eram. Quando chega em Davi, Davi separa os sacerdotes, de tantos que eram, em 24 classes. 24 classes. E para que isso? Ele fez como se fosse uma escala para eles trabalharem ali, né? Eles trabalhavam como escalas semanais, 24 escalas. Eles iam para o templo fazer tudo isso que nós falamos, que era obrigação deles, em escalas semanais. Eles rendiam essa escala no sábado. No sábado, no finalzinho do sábado, quando já era a hora de fazer os sacrifícios, entravam os novos e eles ali que faziam o sacrifício. Essa escala só entra, lembra bem, lá com Davi, né, quando ele separa essa ideia de escalas ali para servir, para oficiar no culto, né? Dentro dos sacerdotes também tinham escalas sacerdotais. Tinha os sacerdotes, o sumo sacerdote, que era uma pessoa só, né? E em alguns momentos houve um segundo sumo sacerdote, um vice ali no lugar deles, né? Arão foi designado por Deus como sumo sacerdote. Arão foi designado e sua descendência deveria segui-lo, né? Respeitando a sua descendência, ou seja, o seu primogênito e assim por diante, deveria ser ali o sumo sacerdote. É claro que quando chega a invasão romana, faz uma bagunça, retira o sumo sacerdote, coloca outro que não era da linhagem e tudo mais, né? O sumo sacerdote, ele era como um supervisor do templo. Ele que verificava se todas as tarefas estavam acontecendo de forma correta, estavam acontecendo de forma regular, né? E ele dirigia ali todos aqueles atos culticos. E também era tarefa do sumo sacerdote guardar o tesouro do templo. Lembra? Tinha o tesouro do templo. Então era a tarefa dele manter bem guardado isso lá dentro do templo, né? Era ele também que entrava no Santo dos Santos. Uma vez por ano, lembra? Uma vez por ano era ele que fazia
a expiação pelo povo diante do bode emissário, né? Do bode expiatório. Era ele quem consultava também o Senhor pelo Urim Tumim. Era a tarefa do sumo sacerdote fazer isso, né? E o sumo sacerdote também era o presidente do conselho do Sinédrio, que fica mais evidente lá no Novo Testamento, onde a gente consegue enxergar bem isso, né? Precisava resolver alguma questão religiosa, reunia-se o Sinédrio e o presidente do Sinédrio era o sumo sacerdote. Bom, o sumo sacerdote também tinha uma roupa um pouco diferente para você conseguir identificar quem era. E uma coisa interessante é que a unção do sumo sacerdote era diferente. Quando o sumo sacerdote era ungido, eles derramavam óleo na cabeça dele, bastante óleo, que o óleo escorria pelos cabelos, pela barba, não é? Lembra? Pela barba de Arão, pela estola, pela como que chama? O peitoral, onde ficavam as pedras, representando todas as tribos. Diferente do sacerdote. O sacerdote, ele só era colocado um pouquinho de óleo só na cabeça dele, pronto. Igual o nosso batismo, era aspergido. Só um pouquinho de óleo. Quem tinha bastante unção era o sumo sacerdote. Ele ficava realmente bem ungido. O sacerdote era só aspergido óleo em cima dele. Então você identificava bem quem era o sumo sacerdote. Ele estava bem ungido, com uma roupa bem mais elaborada, diferente dos outros que estavam oficiando ali dentro do templo. Chegando aqui no capítulo 21, para a gente entender a questão da separação diferente que os sacerdotes careciam. Os sacerdotes careciam de uma separação distinta. Meus irmãos, se o nosso Deus é santo e Ele quer ter um relacionamento com o seu povo, Ele precisava dos sacerdotes para fazer ali um intermédio da relação com Ele e seu povo. A santidade do sacerdote, então, era vital. Ele era o representante do povo perante Deus. Então o sacerdote tinha um papel de representação, um papel de intermediar a relação do homem com Deus. E para fazer esse tipo de coisa, era muito importante o sacerdote viver uma vida íntegra. Então olha só o começo do capítulo 21, aqui do versículo 1 a 6. Alguém lê para mim? Do 1 ao 6. Percebeu que começa aqui uma fala direta para o sacerdote, diferenciando eles do resto da nação. É claro que toda a nação de Israel precisava ser santa. A nação de Israel era o povo separado, era o povo chamado. Mas os sacerdotes era esse povo que intermediava o relacionamento com Deus. Então a oposição deles era bem distinta. Eles tinham que ter essa consciência de que eles não poderiam se contaminar com qualquer coisa. Não poderiam ficar impuros. Havia essa preocupação de Deus. Então, lembre, o contato com qualquer pessoa ou animal morto deixava a pessoa cerimonialmente impura.
cerimonialmente, porque quando a gente diz impuro, hoje dá a impressão de higiene, né? Dá a impressão de sujeira. Não é essa a ideia nossa hoje. A ideia de impureza é impureza cerimonial. Ele ficava impedido de ir ao templo receber ali a bênção de Deus, o relacionamento que ele tinha com Deus. Então, deixar uma pessoa ou um sacerdote impuro, havia um problema sério na cerimônia religiosa, no ofício do culto daquela época, né? A lei dizia que aquele que tocar um morto, ou alguma coisa que o morto tocou, ficava cerimonialmente impuro. Dizem que isso é verdade até hoje para os judeus, né? Eu não tenho certeza, mas dizem que é verdade. Lá no hospital israelita Albert Einstein, dizem que quando a pessoa falece ali, eles não tiram nem os acessos, não tocam no morto, envolvem ele com um pano e levam ele. Então até hoje isso é verdade para os judeus, né? Então tocar no morto, você fica cerimonialmente impuro, impedido de relacionar-se com Deus. Perceba o problema que isso traz, né? Então para um sacerdote tocar no morto, ele impedia, ficava impedido de intermediar o povo com Deus. Tinha um problema sério na religião, tinha um problema sério no culto deles. Então, ele estava aqui proibido de tocar nos mortos, né? Salvo um parente bem próximo, não é mesmo? O que ele fala aqui? Quais são os parentes? Isso, mãe, pai, seu filho, sua filha ou uma irmã, né, solteira aqui. E claro, a esposa, né? A esposa está num primeiro grau aqui. Muitos sacerdotes eram casados. Então, claro, a esposa entraria aqui na jogada, né? Que permitiria então o sacerdote tocar no morto, mas ele mesmo assim ficaria impuro e deveria ficar afastado. Mesmo assim ele ficaria impuro e deveria ficar afastado, mas era permitido isso, né? Então, isso, a proibição se dá nesse estado, né? O impeditivo se dá por conta de impedir a intermediação do povo. E também nós podemos observar que as nações vizinhas adoravam os mortos. Muitas religiões ali do Oriente Médio tinham como a morte como algo de adoração, alvo de adoração. O morto se tornava um alvo de adoração. Hoje, em muitas religiões ainda, né, brasileiras ou afro-brasileiras, adoram os antepassados. Então, da mesma forma, Deus está aqui prevenindo o povo de voltar a uma prática pagã de adorar o morto. Então, impedia o sacerdote já de tocar em mortos qualquer. Então, eles ficavam completamente impedidos. Perceba aqui que é proibido também o sacerdote raspar a cabeça, não é? Como que fala aqui? Não farão calva na sua cabeça, não cortarão a extremidade da barba e não ferirão a sua carne. Perceba que essas coisas aqui são ritos de luto pagão. Cortar o cabelo da cabeça, fazer buracos, arrancá-los, né? Cortar, deixar a barba desgrenhada, fazer cortes no corpo, deslacerar o corpo. Isso é rito de luto pagão. Então, o sacerdote fazer esse tipo de coisa era incabível. Lembra que está tudo voltado à separação do sacerdote dos sacerdotes das outras religiões do Oriente Médio. Então, ele está tentando preservar Israel daqueles ritos pagãos. Então, desgrenhar a barba, deixar o cabelo com buracos, isso mostrava que você estava de luto, mas que você era de uma religião pagã. Então, era impeditivo para o sacerdote fazer esse tipo de coisa, né? O sacerdote era o representante de Deus para a nação. Imagina você ver um representante de Deus
fazendo um rito pagão. Então Deus falou, isso para você não vai fazer, não vai fazer, né? Você tinha que, se você ficar de luto por uma pessoa, não vai ficar de luto dessa forma. Você pode ficar triste, mas você vai manter-se íntegro, com integridade. Mostrar para o povo que você sendo representante de Deus, você continua íntegro diante da sua sociedade, né? Imagina só os sacerdotes tendo que levar a oferta do povo para Deus, chegando diante de Deus completamente desfigurado. Então não era permitido, não poderia o homem fazer isso, né? Ele deveria se apresentar diante de Deus santificado assim como Deus o fez. Ele está ungido. Ele está ungido, ele está diante do Senhor ali, santo, justo. Não poderia estar de forma alguma desfigurado por conta de um luto ou de um ato pagão ao qual ele estava fazendo. As ofertas que o sacerdote levava ao Senhor é chamada aqui figuradamente, metaforicamente, de o pão do seu Deus, né? O pão do seu Deus, ou seja, em outra tradução, o alimento de Deus, o alimento de Deus. Por isso que no Salmo 50 lá, o salmista vai falar, Deus vai falar, né, se eu tivesse fome, eu não pediria porque o mundo é meu, né, comeria eu carne, porque Deus está falando ali dessa forma, onde metaforicamente as ofertas levadas para Deus eram chamadas de alimento de Deus. É claro que Deus não se alimentava, é claro que Deus não precisava disso, mas de uma forma metafórica era chamada assim, né? Então, os sacerdotes tinham o privilégio de levar a oferta para Deus, e diante desse privilégio ele não poderia ir diante de Deus de qualquer maneira. Ele não poderia se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Ele deveria se apresentar diante de Deus de maneira íntegra. Continuando aqui, alguém lê para mim versículos 7 e 9 a 9. Muito bem, aqui essa sessão está falando sobre a mulher ou as mulheres dos sacerdotes. Olha que interessante, esse texto chama que para nós que era necessário que não só o sacerdote fosse santo, mas como sua família fosse santa. A preocupação aqui com a família do sacerdote. Por isso a necessidade dele casar com uma mulher que fosse íntegra também, que não tivesse um passado ali, né? Aí você pode perguntar, mas qualquer outro israelita poderia casar com uma mulher desse tipo? É claro que sim, né? Uma prostituta, por exemplo, se a mulher se arrependeu, largou o caminho errado e estar vivendo de maneira correta, um israelita comum poderia casar-se com ela, não o sacerdote. O sacerdote não poderia casar com esse tipo de mulher. A integridade do lar sacerdotal deveria estar com muito cuidado pelo chefe da família, que era o sacerdote. Ele deveria se preocupar com isso, né? Vamos continuar, versículo 10 a 15. Outra pessoa lê para mim. Alguém, por favor?
Olha só aqui a posição do sumo sacerdote. A restrição, a separação do sumo sacerdote era muito maior, não é? O sacerdote poderia tocar em morto se fosse parente próximo, né? Mãe, pai, filha, filho, né? Aqui não. O sumo sacerdote não poderia entrar de luto, tocar em um morto, nem que fosse sua mãe ou seu pai. O sumo sacerdote tinha essa restrição mais específica de Deus. Ele também não poderia casar com qualquer mulher, não é? Aqui é bem claro, fica bem claro. Ele só pode casar com uma virgem. Ele só pode casar com uma virgem. O que está em jogo aqui, você pode perceber numa leitura tranquila, o que está em jogo aqui é a descendência do sumo sacerdote. A descendência do sumo sacerdote. Lembra que eu falei? Arão recebeu a unção do sumo sacerdote e sua descendência iria continuar a servi-lo. Então a descendência era muito importante. Então se ele casasse com uma mulher que tivesse em dúvida, que já teve algum relacionamento anterior, a descendência dele seria preocupante. Poderia entrar em dúvida na época. Então é essa a questão aqui está na substituição legítima do sumo sacerdote. Essa aqui é a ideia, né? O sumo sacerdote tinha um padrão de santidade muito mais alto. Ele representava a humanidade restaurada à comunhão com Deus. Lembra que o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos, ele estava entrando ali na presença do Senhor naquele lugar. Ele representava a humanidade já restaurada por Cristo. Ele representava isso diante do Senhor. E lembra que ele entrava lá com um sininho, né? Se ele vacilasse, não tinha jeito, era puxando com a cordinha, ele seria morto. Então a santidade do sumo sacerdote era muito importante, muito importante. Então toda essa restrição maior é porque ele representava algo que é muito, muito santo, é a humanidade já restaurada, é isso que ele estava representando ali. Por isso toda esse cuidado de Deus aqui com quem ele casaria, com os enterros, os velórios, essa ideia que nós temos que pôr na nossa cabeça quando a restrição do sumo sacerdote é tão grande, certo? Do versículo 16 a 24 é uma sessão toda falando de quem nascia com alguma deficiência física. Né? Do 16 até o 24 está falando de... lembra, o sacerdócio era da família sacerdotal, da família de Levi, né? E se nascesse alguém com deficiência física, ele não poderia oficiar no templo. O deficiente físico não poderia oficiar. Ele continuaria da família, né? Ele continuaria ali comendo das comidas da família, mesmo as comidas consagradas, né? O sacerdote comia de uma parte do que fosse entregue ali. Essa era a comida dos sacerdotes. O deficiente físico, ele poderia comer dessa comida, mas não oficiar no templo. Tudo tem uma intenção de preservar a perfeição. Oi? Tinha que ser uma pessoa perfeita, perfeita em ministrar, e por isso não poderia ser alguém deficiente. Hoje em dia é muito difícil falar isso, porque as pessoas enxergam como preconceito. Hoje há a ideia da teologia da inclusão e tudo mais, mas não tem nada a ver com o preconceito como a nossa cultura encara. Tem a ver com realmente o papel sacerdotal sendo de alguém que deveria intermediar, e esse alguém intermediador deveria ser alguém perfeito. Tudo para apontar para a perfeição de Cristo. Isso.
É impossível mesmo, exatamente. É tudo para chegar nisso. Uma perfeição tão rígida, uma perfeição tão absoluta, que os sacerdotes começam a perceber que eles mesmos não conseguem cumprir. Precisava de um sacerdote puro, precisava de alguém que viria, que seria íntegro, perfeito. Por isso todas essas restrições, né? Por isso todas essas restrições. O capítulo 22 inicia falando um pouquinho sobre a comida deles, não é? Do versículo 1 ao 9... os sacerdotes estão falando sobre a ideia de pureza. Alguém lê para mim versículo 1 ao 3, por favor. Olha só a dureza de Deus aqui com relação ao sacerdote que se apresentasse para o plantão de maneira impura. Olha só a rigorosidade aqui. É claro, os sacerdotes eram seres humanos, eles estavam decaídos ainda, eles poderiam pecar, poderiam errar. Mas muitas vezes, como nós, eles tentavam esconder o pecado. E aí Deus tem que ser um pouco mais rígido aqui e falar: se vocês forem oficiar de maneira impura, tome cuidado. Era para ficar longe das comidas. Era para ficar longe das comidas santas, das comidas oferecidas ali como ofertas, como holocausto, né? O sacerdote impuro, ele não poderia comer das comidas sagradas, ele deveria se alimentar de outra forma. Não poderia chegar ali, né? Violar essas regras, como vocês viram, poderia chegar à expulsão como sacerdote ou até mesmo à morte. Lembra o caso de Nadab e Abiú? Nadab e Abiú levaram o que para o templo? Fogo estranho. O que é fogo estranho? Não se sabe, fica tranquilo. Ninguém sabe o que é fogo estranho. O que nós sabemos era que era algo não autorizado. Que não pertencia ali ao rito sagrado. E o que aconteceu com eles? Foram consumidos por aquele fogo. Essa é a ideia aqui. Não entre impuro para oficiar, não entre impuro para ministrar. Você é pecador, Deus sabia disso, então Ele dá a possibilidade de restauração, dá a possibilidade de você se lavar, se limpar, mas não entre para oficiar assim. Essa é a ideia que nós hoje, né, nos faz pensar sobre o serviço da igreja. O serviço da igreja sendo feito por algumas pessoas que não deveriam estar oficiando na igreja. Esse é o cuidado que a igreja tem ao deixar alguma pessoa, né? Hoje em dia nós chamamos de ir à frente, né? Mas tem todo o sentido de apoiar no culto, apoiar nos ministérios da igreja, não deixar qualquer pessoa ir fazer isso, porque é um lugar santo. A igreja hoje é um lugar santo, precisa tomar esse cuidado. Precisa tomar esse cuidado, né? Os conselhos têm autonomia de fazer isso. O nosso conselho não permite que pessoas que não são membros da igreja façam parte de ministérios. Tudo para preservar o culto, preservar a nossa comunhão com Deus, né? Então essa ideia que Levítico nos passa aqui quando diz: não deixa o sacerdote impuro se aproximar do que é santo. Não deixa. Vai se retratar.
vai se restaurar. Há possibilidade de restauração, ele está falando isso para nós, né? Ele fala isso para nós aqui no versículo 4 a 8. Você tem a possibilidade de restauração, vá lá, restaure o seu pecado, trate o seu pecado. Enquanto isso, você vai ficar fora de oficiar, vai ficar fora do seu ministério. Enquanto você trata o seu pecado, você fica fora. Quando for restaurado, volta a oficiar. Volta a oficiar. Né? E aqui o versículo 9 já, ele é mais duro, né? Ele vai dizer: se guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que por isso não levem sobre si o pecado e morram. Havendo profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Então toma cuidado com a tua restauração. Se você não buscar o perdão, não buscar a restauração, você corre um sério risco de ficar longe, de ficar fora, de ficar realmente nas trevas, né? Do capítulo 22, do versículo 10 ao 16, está falando dos familiares que poderiam comer então das ofertas, né? Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas, o hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas, mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá deles. O que nascerem na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com o estrangeiro, ela não comerá da oferta, das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém, por ignorância, comer as coisas sagradas, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e dará ao sacerdote como coisa sagrada. Não profanará as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo das coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Perceba, ninguém de fora da família poderia comer das coisas sagradas ali, somente o escravo adquirido. O escravo adquirido é interessante, porque provavelmente, certamente, o escravo deveria ser convertido ao povo de Israel. Então, o escravo dele deveria já ter feito a circuncisão e entrado na aliança, por isso que ele poderia comer aqui, né? Caso contrário, os familiares ali do sacerdote estavam proibidos de comer as coisas sagradas. Tudo isso tem a ver com a santidade da família e a santidade do culto das coisas de Deus, né? A santidade do sacerdote. Do versículo 17 ao 30, há uma repetição da forma de fazer os sacrifícios. Ele repete como deveria fazer. Isso está no capítulo 1 até o capítulo 7, está descrevendo como deveria fazer isso, mas Deus repete aqui para Moisés. Qual é a intenção dessa repetição? A intenção, claro, é reforçar o assunto, mas a primeira instrução foi para o povo. Para você ter os seus pecados perdoados, você precisa entregar um cordeiro dessa forma, de tal idade, sem mancha, sem mácula. Aqui ele está falando pro sacerdote. Sacerdote, se alguém vier entregar um cordeiro e tiver com alguma falha, não receba. Aqui está falando para o sacerdote observar esse tipo de oferta. Então é uma repetição, um reforço para o povo de como deveria ser o ofício dos animais, né? O que a gente pode aprender aqui nesse texto, nessa repetição, é que o melhor é sempre... O que deve ser entregue a Deus deve ser sempre o melhor. Essa ideia de entregar um cordeiro puro, sem defeito, de tal idade, deve ser o adequado para Deus, é sempre o nosso melhor. E isso é interessante nós observarmos hoje, porque hoje também nós temos a tendência de entregar para Deus o nosso
não o melhor. O que sobra, nós temos a tendência de entregar para Deus o que sobra do meu tempo, o que não vale mais para mim, o que é parcial, tudo isso que eu entrego para Deus. Então, reforçar que o animal, olha, não pode entregar um animal que está com defeito. Tinha que reforçar, o sacerdote precisava saber isso, porque nós temos a tendência de entregar o que não serve. Pede doação de roupa para as missões para você ver. Vai vir sapato furado, vai vir calça rasgada. Isso é normal, é normal. Pede brinquedo para as crianças dos missionários. Eu lembro uma época que a gente pediu brinquedo, a gente teve que jogar mais da metade fora. Mais da metade. Então, nós temos a tendência de entregar o pior para Deus, não o melhor. Aqui, a ideia que está falando é isso, para Deus é o melhor. Versículo 31 a 33, ele encerra aqui a sua exortação, nos chamando de novo ao ponto forte do texto. Você está fazendo isso não para ser salvo. Israel tinha isso na cabeça. Você não está fazendo isso para ser salvo. Você está fazendo isso em agradecimento a Deus por sua liberdade. Porque você foi liberto do Egito. Olha que interessante, Israel não tinha a visão de fazer a coisa para ganhar a sua salvação. Ele já tinha a visão de que eu estou fazendo porque eu sou salvo. Deus já separou Canaã celestial para mim. Então eu estou fazendo isso por conta disso, não para ser salvo. Versículo 31 a 33 está bem claro sobre isso para nós, que guardamos os mandamentos, cumprimos os mandamentos, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Não profanareis meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Perceba, eles estão fazendo isso porque Deus os santificou. Eles estão fazendo isso porque Deus os tirou da terra do Egito e porque Deus prometeu Canaã celestial para eles. É muito interessante isso, porque nem Israel entendia a salvação pelos méritos. Já estou encerrando, conclusão aqui. A necessidade de um sacerdote, então, puro, um sacerdote íntegro, sem pecado, e de um animal perfeito, sem pecado, apontava tudo para Jesus Cristo. Apontava tudo para Jesus Cristo, o Filho de Deus perfeito que carecia disso, Hebreus 4,14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, Ele que veio tirar o pecado do mundo. Essa perfeição que a gente não consegue, os sacerdotes não conseguiram, os sumos sacerdotes não conseguiram, aí eles se desesperaram, pediram um rei, o rei não conseguiu. Culmina tudo em Jesus Cristo, onde Ele é o sumo sacerdote perfeito, íntegro, sem pecado. Nós, meus irmãos, nós como crentes, nós somos crentes sacerdotes. Não é verdade? Quem lembra lá de 1 Pedro, 1 Pedro 2, 9 a 10, texto famoso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, nós somos hoje sacerdotes de Deus. Nós temos que pensar que hoje essa perfeição e essa pureza cabe a nós. Cada um de nós deve hoje tomar o papel de sacerdote e oficiar, e ministrar, e trabalhar, e ter um ministério, e evangelizar tua casa, e evangelizar os teus vizinhos, e ser luz de Deus, e ser o intermediário, o interlocutor entre Deus e as pessoas perdidas. É você que deve fazer isso. E essa pureza que nós vimos aqui durante todo esse tempo, sobre Levítico 21, 22, essa pureza que cabia ao sacerdote, cabe a nós. Não cabe a um sacerdote
viver no pecado, viver impuro? Cabe ao sacerdote refletir essa luz de Deus, refletir essa luz. Diante do Senhor nós temos essa responsabilidade. Nós somos esses sacerdotes hoje. Esse texto também é muito forte para a liderança da igreja. A liderança está sujeita a um padrão mais rigoroso ainda. Mais rigoroso. A liderança está à frente, ela está mais visível, não só da igreja, mas da cidade ao redor. Então, quando um líder cai, afeta demais a igreja do Senhor. Então a liderança é chamada, assim como o sacerdote tinha um nível diferente da congregação e o sumo sacerdote maior, a liderança deve estar mais atenta ao chamado e à santidade. Como diz lá em Timóteo, como diz em Tito, sobre as ordens referidas aos obreiros de Deus. E todos nós, de uma forma ou de outra, nós somos líderes espirituais de alguém. Todos nós, ou eu sou líder espiritual do meu filho, ou eu sou professor da escola bíblica, ou eu tenho sobrinhos, ou o casal, um é crente, o outro não é crente. Você, a parte crente, tem que santificar o lar. De uma forma ou de outra você é líder espiritual e você tem obrigações de santidade, de manter-se íntegro. É claro que o Senhor Deus já pagou todas as coisas. É claro que o Senhor Jesus já limpou e nos purificou de todo pecado. Mas a santidade é necessária para que a gente possa refletir essa luz de Cristo, para que a gente possa intermediar a obra de Jesus aqui, fazer o papel da igreja, que é esse. E de novo, como o Êxodo, finalmente aqui disse que eles estavam fazendo isso porque o Senhor já tinha separado eles, já tinha salvado eles, já tinha tirado eles do Egito, eles estavam fazendo isso em resposta de amor. Nós também devemos nos preservar na pureza, nos preservar na santidade, em resposta ao amor de Cristo, em resposta ao amor de Jesus por nós. Senhor Jesus me amou tanto, purificou-me do pecado, e eu agora vou, em resposta a esse amor, manter-me íntegro e continuar o meu ministério sacerdotal, desse sacerdócio universal que todos nós carecemos. Essa é a ideia aqui, meus irmãos, do texto, onde nós devemos então, como sacerdotes da época, nos manter então puros e purificados.